But if you knock me down, I'ma get on up. Olá, estamos no ar mais uma vez com o nosso podcast, o nosso Vestiário FC. Aqui, de já, né? Curta o canal, ative o sininho, comenta e compartilhe. O negócio começa complicado assim. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso vestiário mais uma vez aqui. Episódio 5, muito especial, trazendo uma pessoa que você vai fazer questão aí de conhecer. Antes de mais nada, agradecer ao nosso convidado de hoje, né? Mais um convidado que nos ajuda aqui nesse podcast, Alex Mendes, da Rádio Verona. Alex, seja bem-vindo. Muito obrigado, Denis, por mais um convite, né? Nesse episódio 5, fiz o 4, agora o 5 do Vestiário FC. Muito obrigado, Verona, pelo convite. Vamos lá. Bom, e o nosso convidado de hoje, né? Ele que talvez seja o homem do futebol piauiense mais falado dos últimos tempos, né? Dos últimos meses. Eu tô recebendo aqui na nossa mesa, no nosso vestiário, o presidente do Altos, Varton Lacerda. Seja bem-vindo, Varton. É um prazer estar aqui, não é? Vestiário FC. Acredito que tem muita coisa boa para falar sobre futebol. Bora lá. É, muito corrido na agenda, né, presidente? Mas que bom que o senhor conseguiu encontrar um espaço aí para gravar esse podcast com a gente. Não, com certeza. A gente há um espacinho, vou chegar atrasado no treino, mas normal. Ô, presidente, antes de mais nada, né, dizer assim, é uma satisfação, assim, como piauiense ver o Altos na realidade em que está, apesar do pouco tempo de caminhada que a gente sabe. E aí a primeira pergunta, né, o que lhe motivou o Altos, que é de 2015 para cá, que a gente vê essa ascensão no futebol piauiense, o que é que lhe motivou a investir no futebol, investir no Altos, o que é que passou assim pela sua cabeça, colocar o Altos aí na Série A do Campeonato Piauiense e, consequentemente, nas outras competições nacionais? Vamos lá. Eu sempre gostei muito de futebol, desde a infância, né? Eu passei minha infância aqui no Grande Disseu, morava com minha família, minha mãe, meus pais. Na época eu era torcedor do Flamengo do Piauí, né? E eu saía do Disseu para o Albertão a pé para assistir os jogos do Campeonato Piauiense. Isso em 85, 86, né? E ia sozinho. Quando eu tinha com quem ir, eu ia. Quando eu ia sozinho mesmo, chegava lá, não pagava ingresso, eu pedi uma pessoa para entrar, né? E me apaixonei muito e nunca esqueci disso. Bom, o tempo passou, né? Tentei ser jogador profissional, não deu, né? Paciência. Aí joguei voleibol, joguei basquetebol, futebol de salão. E já como adulto, já formado, né? Depois que eu me casei com a minha esposa Patrícia, que ela foi eleita prefeita de Altos em 2012, né? Lá tinha um cidadão chamado Toninho Fiscal. E ele era um cara entusiasta de futebol amador, assim, de fazer aqueles campeonatos. Tinha sido secretário de esportes da cidade de Altos, na época que o pai da Patrícia foi prefeito, né? E contava história bacana, contou uma história de 1996 que a seleção de Altos foi vice-campeão piauiense do Intermunicipal, perdendo para Zé de Freitas, falou de rivalidade e tudo. E eu gostando muito de futebol, né? Ele disse: bora formar um time, a gente cria uma associação e tudo, bebê e tal. Eu disse: rapaz, monta a associação aí, me apresente. E eu pensava que ele tava falando abobrinha. Com 2 meses chegou com a documentação pronta, com o estatuto, com tudo pronto. E aí eu disse: então isso aí eu acredito que tem que regularizar na Federação de Futebol. Não, eu sou muito amigo do Cesarino. E eu pensava que era brincadeira. Ele disse: você pode receber o Cesarino na sua casa? Eu disse: posso. Marcou um dia, chegou o Cesarino lá em casa. Ele trouxe. Esse aí não brinca em serviço, né? Aí o Cesarino explicou como é que seria, como é que gastasse, tinha que pagar para poder filiar. E nós fizemos a filiação em 2014. Em 2014 não teve Campeonato Piauiense na segunda divisão, teve em 2015. Nós montamos um time ali por montar mesmo, era uma folha bem barata mesmo. Mas o time deu liga e a gente acabou sendo campeão piauiense da segunda divisão em 2015. 2016, a gente foi campeão piauiense na bola. Perdemos no tapetão. Ali foi na experiência mesmo, né? 2017 a gente foi campeão. 2018 a gente foi campeão. 2019 a gente foi vice-campeão. 2020 ficamos fora da final por 2 gols, né? 2021 campeão. 2022 a gente ficou fora da final, que pra mim essa final foi uma final fake. Por que, presidente? Final fake? Eu não entendi.
Não entendi, me explique E aí. eu tenho que explicar isso aí. Tem lógica aquilo dali, não, cara. Não existe, não. Eu não acho que foi soberba do Altos, não. Não, ali foi um cometa Halley que passa a cada 100 milhões de anos. Foi, né? Mas paciência, vamos olhar pra frente aí, né? 2016 já disputamos a primeira Série D do brasileiro, já. A gente, na primeira fase, a gente fez a melhor campanha do Brasil na primeira fase, com 28 gols feitos e 6 sofridos. Saímos no segundo mata-mata para o CSA de Alagoas, que depois chegou a ser primeira divisão, hoje está na segunda divisão, um time com muita estrutura. 2017 já disputamos Copa do Nordeste, já disputamos Copa do Brasil, mudamos de fase em Copa do Brasil. 2018 a gente foi campeão piauiense novamente, né? Disputamos Série D de brasileiro, disputamos Copa do Nordeste, mudamos de fase Copa do Brasil de novo e vencemos o Atlético de Goiás. 2019, Copa do Brasil, eu não lembro, cara, muita informação. Enfim, A sua cabeça é enciclopédia. o time vem fazendo bons estaduais, o time vem... O ano passado, você tem ideia, nós classificamos na fase de grupo da Copa do Nordeste, ficamos entre os 8 melhores times. E quase passa. Levamos um gol aos 45 do segundo tempo. O cara é destro, acertou um chute de esquerda de fora da área. É outro cometa Halley, né? Acontece, né? E assim, esse ano nós fizemos uma boa fase de grupo da Copa do Nordeste. Eu acho que faltou detalhes ali. Fortaleza dominaram Fortaleza. Nós jogamos melhor que o Fortaleza, jogamos melhor que o Sport, né? Quanto o Sampaio Corrêa lá, terminamos o primeiro tempo ganhando de 1-0, levamos 2 gols, mas foi um jogo muito equilibrado. Quanto o Atlético Alagoinhas, levamos um empate aqui no final do jogo, ganhando o jogo, né? Sim. Então esses detalhezinhos aí que você pensa que é detalhes, né? Fazem a diferença, né? Eu costumo dizer que futebol, ele é uma ciência que não é exata. Não, exato. Né? Por isso que existe esses Claro. detalhes. Ah, mas foi um gol, se aquela bola entra, né? Por isso que é futebol. Seria bom que entrasse sempre a nosso favor, mas não funciona assim, né, cara? Presidente, a montagem do elenco, né? A gente pode destacar alguns nomes, como o próprio Gênesis, que passou pelo Altos. Nesse crescimento, nessa fase de que o Altos surgiu no Campeonato Piauiense e foi crescendo. Tive o Gênesis, Manuel e tantos outros jogadores que... O próprio Betinho, né? Que tá nessa temporada. Esquerdinha. São jogadores que rodavam futebol piauiense, mas não tinham tanto destaque. Como é que é feito esse trabalho com os atletas? Cara, assim, todas as contratações do Altos passam por mim. Os acertos e os erros estão nas minhas costas aqui, né? Eu procuro estudar muito, eu estudo muito, né? Eu não costumo contratar jogador por vídeo. Os empresários, olha aí, vê o vídeo, enfim, o cara manda o vídeo só dos melhores momentos do cara e os piores momentos, né? Não tem. A gente puxa a minutagem dos jogadores, quantos jogos esse cara jogou no ano anterior, quantas partidas ele ficou. Traça um raio-x, não é... Contratar para contratar. Acertar, você busca acertar, né? Mas vai acontecer. Você quer um exemplo? Talvez você não saiba a informação que eu vou lhe dar. Quantos gols esse Mário Sérgio aí do Fluminense fez esse ano? 21. Puxa o histórico 22. Dele, 2021 e 2020, procura saber quantos gols ele fez. Ele teve destaque aqui no futebol piauiense, quase né? 0, 2 gols em 2 anos. 2 gols em 2 anos. Então, assim, ele não jogaria no Altos esse ano. Ali, com certeza, um empresário chegou, disse, é bom jogador, deu oportunidade pro cara. Aí acontece, né? Acontece, mas assim, a gente procura acertar e errar o mínimo possível. O bom é que você, de um elenco quando você contrata um elenco, você erra no máximo 30%. Aí você tá num índice bom. Legal, muito bom. Presidente, sobre o que você vinha falando, né? Você é o primeiro presidente da história do Altos, né? E único até o momento, desde 2013 para cá. Então o time tem muito da sua cara, né? O Altos é a cara do Varton Lacerda. Queria que você falasse um pouco sobre a questão, o que ele motiva cada vez mais, se é a questão de sonhos, se é a questão de metas, a sempre estar, como você falou, estudou e tudo, estuda e tá sempre dividindo, né? Sua vida pública, política com o time, que é o seu amor, né? No caso. O que ele motiva sempre, cada vez mais, levar o Altos aí
à frente e não sentar no comodismo, né? Na zona de conforto. Olha, como eu falei, na infância eu gostava muito de assistir futebol. E futebol piauiense, né? Eu já vi aquele Abertão com 30, 40 mil pessoas, né? Em finais ali. Eu via muito aquilo. Depois eu chegava em casa e ia assistir. Acho que eu ouvi, não era nem a Rádio Pioneira, era a Rádio Difusora, eu acho que na época, né? Eles faziam um raio-x muito bacana dos jogos, dos times, quem poderia chegar. E quando terminava o Campeonato Piauiense, o time que era campeão e vice, que ia disputar taça ouro, taça prata, na época era uma coisa assim, eles faziam uma análise do elenco todinho dos times e diziam assim, esse jogador não serve pro brasileiro, esse não serve, esse e tal. E assim, eu cresci com isso e tendo a oportunidade de estar como presidente de time de futebol esses anos, eu penso assim, em levar o nome do nosso estado longe. Se você pegar minhas entrevistas, eu sempre falo isso, né? De levar longe. Lógico que falta muita coisa. Futebol não adianta só o Varton querer, só qualquer presidente querer, não. Você tem que ter uma série de fatores por trás disso tudo. Coletivo, né? Coletivo. Por exemplo, o Altos hoje não tem campo para treinar, assim como o Fluminense também não tem campo para treinar. Não tem estrutura física, né? Não tem. Olha, hoje mesmo, pela manhã, tentei treinar no Lidolfo Monteiro, disse que não liberavam. O campo da UESP está com a Polícia Militar. O Cefap disse que choveu muito. O campo da Polícia Federal não conseguiram falar com uma pessoa lá, com o diretor. Eu vim conseguir o campo para treinar agora 1h da tarde, Albertão. Né? Sendo que é um treino que o time está se preparando para jogar contra o líder da chave da Série C. Os caras não têm ideia disso, não, cara. A gente sofre só. Eles não vivem o sonho que a gente vive, não. Eles vivem outro mundo. Eles pensam que jogar futebol é chegar no domingo, o time entrar em campo e jogar bem. Acabou. Não é isso. Não é isso. É uma série de fatores. Treinamento, né? Treinamento, assim, aí você... Parte psicológica parte dos psicológica, jogadores. parte médica, a infraestrutura. Olha, nós estamos disputando uma Série C do Brasileiro. Disputamos uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, disputamos o Piauiense. Vocês acreditam que eu não tenho um patrocinador de gelo? Você sabe o que é gelo? Gelo é água. Água sólida, petrificada, que o cara bota no freezer lá. Que os caras perdem carradas por dia aí quando erram alguma coisa, né? Não tem de medicamento, não tem do cara do pão, não tem o cara da verdura. Olha o tamanho daquela Ceasa, né? Quantas padarias tem aqui? Quantas drogarias? Quantos distribuidores tem aqui? Então a gente vive um sonho que os caras não vivem. Os caras só querem vender o lucro deles e tal, eles não estão nem aí não. Aí quando atinge um jogo grande desse aí, o cara quer se aparecer, quer cortesia, quer fazer, quer criticar, né? Então assim, eu penso diferente. Né? Estou como presidente de Alto desde o início porque eu fundei, porque eu gastei recurso meu, vendi terreno, vendi casa, vendi carro, né? Peguei todo o meu tempo, envolvi nisso, né? E eu procuro associo mesmo o futebol com a política, é a minha bandeira. A minha bandeira, eu não tenho um pai rico, eu não tenho um pai senador, não tenho um pai deputado federal, eu não sou herdeiro político de ninguém, eu sou herdeiro do meu trabalho e da forma que eu fui criado. Então eu sou um cara muito positivo, eu sou um cara muito sincero nas coisas que eu falo. Bom até você falar isso, né, que também saiu nas páginas aí políticas, né, até uma página polêmica aqui de Teresina sobre essa própria questão que o senhor falou, questão da política com o futebol, que foi a emenda, né, que o senhor, e o senhor pode fazer isso, né? Não é legal. O senhor é deputado Não e é legal. colocou a emenda dentro, porque ele tá tirando a emenda pública para algo particular que foi falado, mas o senhor pode, e foi colocado como algo legal ali. Mas é legal. Cara, assim, eu penso no Piauí ainda no futebol grande. Você vai aqui no Maranhão, o Maranhão tem um time de Série B, né? Sim, Sampaio, né? Sampaio. Você vai aqui no Ceará, tem 2 de Série A e 3 de Série C, e assim, e nós estamos aqui no meio, né? Então, assim, eu digo isso sempre, falta gente dar as mãos. Com certeza. Seja os jornalistas que cobrem. O pessoal da imprensa esportiva, eles têm que entender que o Altos indo bem, eles estão bem. O Fluminense indo bem, e assim sucessivamente. Quanto mais jogos eu jogar na Série C, quanto mais, se eu ir para uma Série B, se eu ganhar de um Flamengo, ou empatar com o Flamengo, se eu mudar de fase em Copa do Brasil,
pô, vocês têm mais, as pessoas procuram, e assim, mas não tô falando de todos, mas a maioria querem saber onde é que eu vou gastar o dinheiro, por que que o ingresso foi 100, por que que foi 150, os caras não pensam, não chamam a gente para dizer como é que você vai fazer isso, não, é só... Então, assim, enquanto a gente pensar pequeno, nós vamos ser pequenos, né? Eu fui jogar contra um Flamengo lá em Volta Redonda. Se eu ganhar aquele jogo de 1-0, eu levo o jogo pros pênaltis, não era não? É. Terminou o primeiro tempo 0-0, né? Me pergunte quantas pessoas da imprensa do Piauí tinha lá. Acho que nenhum, né? Nenhuma. Eu classifiquei contra o ABC na segunda fase da Copa do Brasil lá em Natal. Me pergunte quantas pessoas do Piauí tinha lá cobrindo. Nenhum, eu acho. Ah, meu amigo. E aí? E aí, como é que você faz futebol desse jeito? Agora acompanhe como é que é o futebol do Ceará. Acompanhe como é que é o futebol do Maranhão. Né? Acompanhe como é o futebol do Pernambuco. Os caras se doam, se matam. Então é o seguinte, eu procuro fazer isso, às vezes eu entro em temas polêmicos, né? Porque eu quero ver esse negócio crescer, cara. Eu quero ver, eu tô fazendo minha parte, assim, eu quero deixar um legado, né? E muita gente não percebeu isso ainda. Assim, você tem que ser bem explícito. Então, eu quero deixar um legado positivo. Né? Presidente, eu acho que foi o Buim falou aqui, né? Ele falou sobre espetáculos como esse que teve Altos e Flamengo aqui em Teresina, né? Mobilizou toda a população, mobilizou o Estado, né? Mobilizou o setor governamental, o setor empresarial. Pode se tornar comum se nós chegarmos à Série A do Campeonato Brasileiro. E é possível. Até a Série B. Até a Série B, porque tem as realidades dos times, né? Ali, Cruzeiro, Vasco. Que não vai demorar a acontecer, porque isso é normal na Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. O senhor acredita no futebol piauiense, mesmo com todas essas dificuldades que o senhor tem colocado, do setor empresarial, do setor de imprensa? O senhor acredita que o futebol piauiense tem futuro? Cara, tem, porque assim, porque o piauiense, eu acho que deu pra vocês perceberem que ele é apaixonado por futebol. Não precisa, veja bem, eu já vi grandes públicos do River na final da Série D. 2015, né? Será se ali tinha 44 mil riverinos? Tinha gente que gostava de futebol, né? Tinha 44 mil piauienses, cara. Né? Sim. Quando o Barras, em 2007, disputava a Série C, fez grandes jogos, era 15, 20 mil pessoas direto, né? Então, assim, agora... O torcedor piauiense, ele só abraça o time, seja ele qual for, independente da bandeira lá, né? Se o time estiver bem. Estiver bem mesmo, e se ele enxergar que existe chance. Esse caso do jogo do Flamengo, não. Foi a questão do Flamengo em si. Exatamente. Né? Mas, assim, se o Altos se classificar entre os 8 da Série C, você pode ter certeza que de 250, 300 pessoas que tá indo aí, vai para 3, 4 mil. Com certeza. E assim com o Fluminense no mata-mata, mata-mata na Série D, é assim que funciona. Eles assim, eu não vejo o torcedor piauiense com uma bandeira de futebol. Não é seletivo, né? Não, eles pensam no estádio. No jogo do Flamengo, vocês estavam lá no jogo do Flamengo, certeza, né? Sim, sim. Vocês perceberam quando saiu quando o hino do Piauí tocou? Sim. O pessoal cantando de pé, batendo palma. Eu mesmo cantei. É uma coisa tão simples. E ali é um projeto de lei meu. Vocês sabiam? Que o hino do Piauí seja tocado, Fosse tocado em jogos interestaduais, seja ele qual for, Série D, Série C, Série A, Copa do Brasil. Então, detalhes como esses fazem com que as pessoas sintam orgulho. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz, o cara fez depois desse jogo do Flamengo, né? Que ele me entrevistava, olha o tanto de flamenguista aí. Eu dizia, pô, legal, tem tanto flamenguista aqui. Eu dizia assim, mas se o Altos fizer um gol, todos vão torcer. Porque no fundo são todos piauienses. E foi mesmo. Golaço, até acho que independente da qualidade do gol, né, do Manuel... Sim, fosse qualquer gol. Isso, Então, eu acredito muito que vai dar certo. Mas agora é o seguinte, nós temos que quebrar muitas barreiras. Muitas barreiras. Vocês têm o apoio da federação para essas barreiras serem quebradas? Tem. Então, mas assim, a federação, ela é um ente. E ela sempre me apoiou naquilo que ela pode, né? Mas vamos lá. Você tem o Lindolfo Monteiro, que é o estádio que eu gosto mais de jogar. Por ser aconchegante, por ser próximo. Lindolfo Monteiro,
O gramado não presta. Vocês sabem que não presta. A irrigação do campo é de cano. Você quer saber quanto é que você gasta para colocar uma irrigação automática no campo de futebol daquele? 30 mil reais, cara. 30 mil reais é muito para mim, para você, mas para uma prefeitura de Teresina é muito. Né? Então é o seguinte, eu associo o futebol com o meu estado. Eu não gosto que ninguém fale mal daqui. Nem aqui, nem onde eu vou jogar. Então chega os caras lá, vê aquele campo assim, ó. E um bocado de cano lá no canto lá. Aí os caras perguntam, o que é aquele cano lá? Eu digo ali, é a irrigação. Não, você tá de brincadeira. Vocês receberam alguma crítica da delegação do Fortaleza? Não, que eu não ligo não, mas eu ouvi a imprensa falando, né? A gente ouve, né? E não é de hoje. Desde quando eu jogo lá que eu escuto a mesma crítica, né? Já é pro Albertão, né? O Albertão, ele... Foi feito um trabalho, que veio um técnico do Flamengo, um engenheiro agrônomo, fez um trabalho fantástico. Lá não foi plantado um palmo de grama. Só tratamento. Mas a irrigação é os canos por cima. O cara disse, não pode. Como é que eu vou cuidar disso aqui? Hoje é dia... 19. Que dia foi o jogo? 1º. Pois nós estamos com 19 dias sem cortar a grama do Albertão. E o cara disse assim, essa grama tem que ser cortada a cada 5 dias. Aí vamos chegar, velho. Aí quando eu falo, os caras acham ruim. Aí fecha o estádio pra mim não treinar. Diz que choveu, diz que não tem rede, diz que roubaram os fios. Isso é todo dia. Todo dia. Eu treinei um bocado de tempo aí no Cefap aí. Campozinho bom, aconchegante, né? No centro ali. 2 meses que eu não treino no Cefap, disse que estão tratando, começaram a cortar segunda-feira, hoje de manhã disse que não terminaram de cortar ainda, não me liberaram, por isso que eu tava até 1 hora achando de treinar. Mas vai acabar, velho. Tô falando isso porque eu vou, a partir de segunda-feira já tenho um terreno em alta, já tenho uma negociação em andamento, eu vou construir um CT, quando for em dezembro o Altos treina num CT. Nós temos o quê? 4 meses? Maio, dezembro? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, Treino no novembro, CT, dezembro. vai ter vestiário, vai ter setor médico, vai ter academia. Vai treinar. Pra gente não ficar mendigando, não. Pedindo, por favor. Rapaz, não dá, por favor. Rapaz, eu levei uma resposta de um cara de um campo de futebol que eu bloqueei ele pra não ter assim, o meu dedo forçado pra ligar. Daquele campo, lá na perto da ponte do Mucambinho. Sim. Que vai pra zona leste ali, sudeste ali. Tem um campo bacana ali perto daquela ponte do Mucambinho. Você vem do Mucambinho, passa assim, né? E eu passei lá um dia e vi o campo bacana, os caras cortando, né? Aí eu falei com um cidadão lá, rapaz, me dá bem o telefone do rapaz. E eu mandei, só me identifiquei, o deputado aqui, presidente do Alto. Rapaz, me arruma seu campo pra treinar uns dias. Rapaz, me desculpe, aqui é só pra gente fazer o nosso trabalho aqui, a gente não dá campo pra time treinar, não. E olha que é o Altos, né? Com essas palavras, eu disse só, ok. Né? Então, ele não tem obrigação. Ele até tem, que lá é público. Já tem, que lá é tudo. Como o Lindolfo Monteiro tem, como o Albertão tem. Não é privado, né? Deixa eu dizer, eu estava lá em Fortaleza não, em Volta Redonda, para jogar contra o Flamengo. Rolinho de Oliveira. E um dia antes, o meu gerente de futebol, nós precisamos de campo para treinar. Quando chegar, porque o jogo contra o Atlético Cearense já é no sábado e a gente tinha que treinar na sexta. O time chegou sexta de manhã, tinha que treinar sexta de tarde para jogar no sábado de tarde. E de lá eu mandei uma mensagem pro novo secretário da CEMEL, o vereador. O vereador, me identifiquei, tô precisando do campo para treinar, tal. O cara visualizou, leu a mensagem, até hoje não me respondeu. E eu não treinei lá. Mas você treinou antes do jogo? Eu não lembro onde foi, mas lá não foi não. E o cara negou, o outro assessor lá negou. Então são esse tipo de coisa que a gente não entende, não. Eu não sei, eu só posso imaginar que tem inveja aí, cara. Ou tem alguma coisa política. Por isso que a situação normal não justifica isso. Não justifica. Não justifica. Então eu consegui campo para treinar hoje, 1h30 da tarde. Aí eu falando com o presidente da federação pedindo ajuda a eles, porra, presidente, esse negócio é muito chato, cara, como é que você vai ficar treinando esse negócio todo dia? Eu disse, Brau, eu vou fazer meu CT. E eu saí 11h30
muito zangado, muito chateado. Tava na Secretaria de Estado sabendo negócio de uma obra aí. E só não. Eu saí sem ter campo pra treinar 11 horas. E o treinador me pedindo campo. E eu liguei pra um cara que tinha me oferecido um terreno em Altos pra fazer uma troca com um terreno que eu tenho. Eu digo, meu amigo, me espera lá em casa agora. O cara me esperou, fui lá, olhei, tirei foto. E, enfim, eu vou fazer esse troço aí. Porque não dá não, velho. Não dá não. Aí quando o time faz uma merda, não joga bem lá, e vem cara no meu perfil. Não sei o que, troca treinador todo dia, que não sei, o cara nem no estádio vai. Não sabe se o time tá treinando, se os caras não tem medicamento, não sabe. Tem porque a gente paga. E não é de hoje que a gente paga. Desde o início que a gente paga. Né? Mas não vou desistir não, velho. Presidente, o senhor tem colocado aí essa parte política, né, estrutural do futebol piauiense, em especial com a equipe do Altos, que é o que o senhor está na presidência. Fazendo um comparativo do futebol do interior com o futebol da capital, não sei se é possível, né, que o senhor olhe para o River e o Flamengo, que até bem pouco tempo eram as equipes que tinham maior poderio financeiro, de público, do futebol piauiense. O que é que você acha que como torcedor do Flamengo do Piauí também, né? O que é que você acha que aconteceu com o futebol da capital, que teve esse enfraquecimento e o fortalecimento dos times do interior? Deixa eu lhe dizer um negócio, tem uma série de fatores aí. Não se faz futebol sem dinheiro. E muito menos com oba-oba ou com camisa. Camisa já deixou de jogar bola faz tempo, foi não? Até porque o Altos foi em 2013, já existia Flamengo há muito tempo, né? Hoje o Altos é um time Flamengo consolidado. E River, né? Eu não falo nem tanto o River, mas hoje o Altos é um time consolidado no estado e o Flamengo. Hoje em dia, infelizmente, né? Para todos os torcedores, com todo respeito, eu fiz vários jogos do Flamengo no Campeonato Piauiense, é um time que não existe. Não, hoje cara, só a mas camisa. O outro também só tem a camisa. Mas tem outra coisa? Não, eu falo assim porque não, chega, não, né? Tem o Eu CT. não tô falando de mal. Sim. Não. Eu quero que vocês entendam que o River, o Flamengo, o Piauí, o Altos, o Pix, o Parnaíba, quem quer que seja, não vai jogar sem ter dinheiro, meu amigo. E joga. Mas não chega. Quem vai jogar de graça? Como é que você retraga um jogador? Montar um grande elenco. Razoavelmente. Aí os caras, eu vejo muito os caras criticando o Alto, outro time. Time medíocre, time... Sim, com ingresso de R$10, R$30 no Piauiense ou na Série C. Como é que chega? Então, a não ser o Fluminense, que o mandatário do time é um cara milionário. É um milionário. Então ele pode fazer o time que ele quiser hoje. Você sabe que pode. Sim. Né? Se ele quiser mudar de Série D para Série C, esse ano ele muda. Se ele quiser mudar de Série B, de Série C para Série B, no próximo ano ele muda. Porque ele tem um poderio financeiro muito grande. É só saber mexer as peças. E eu acredito que ele está fazendo isso. Né? Mas como é que o Flamengo vai chegar? O River hoje vai chegar? Né? O Altos pode até pensar em chegar porque trabalhou para isso, se organizou para isso, financeiramente falando. Né? Mas como é que o Picos chega? Parnaíba, 4 de julho, não vai, meu irmão. Não existe mágica no futebol, não. Não existe mágica no futebol, não. Então, é difícil. Agora tem que, assim, eu acredito que o Fluminense e o Altos vão dar alegria pro futebol piauiense. Eu não sou daquele que torço contra o adversário, não. Que tá certo. Se eu tô vendo que ele tá fazendo coisa boa, eu quero que ele suba, eu quero que ele vá longe, eu quero que ele me leve junto, ou eu levo ele junto. É assim. Detalhe. Mas que a estrutura vá também. Sim. Se eu subir pra Série B, que não é impossível, eu vou treinar onde hoje? Assim, com os jogos, do Albertão. O Lindolfo Monteiro é descartado de primeira. Não pode. Tem que ser um público acima de 10 mil, né? O local, não, né? Mas, sim, o campo, o para vestiário, treinar, né? Treinar, no caso. Tem uma série de fatores. Uma série de fatores. Você chega em São Luís, você tem muitos campos para treinar. Uhum. Você vai em Fortaleza, você escolhe onde é que você quer treinar. Em Recife nem se fala. Né? Em Natal, aí é que tem. Aí os caras, como é que vocês querem chegar a uma primeira divisão que ninguém dá nada para ninguém aqui, cara? Né? Ninguém coloca sua marca para nada.
Aí quando vem o Safadão, o Chão de Avião, tá lá todas as marcas lá. Tá lá todas as marcas lá. Pô, tem alguma coisa errada nisso, Tem. cara. E essa sua fala não é de hoje. Eu lembro do. Cansativa. Lembro de uma entrevista que o senhor deu, 2019, a eliminação pro Santos. Lá no Albertão, o senhor falou que todos ali estavam sendo egoístas, né? Pra falar da eliminação, pode ter falado tudo, mas egoístas, no caso, porque não ajudaram, né? Naquela Copa do Brasil, que o senhor Lembro. teve a eliminação pro Santos, o senhor até deu essa declaração. Aquele jogo lá, eu tinha 4 jogadores no banco só. Pra enfrentar o Santos. O restante tudo machucado. Então, futebol, você tem que querer, você tem que se organizar, você tem que planejar, mas você tem que ter dinheiro, né? A não ser que você queira só participar ou fazer futebol amador, né? Mas aí, vamos lá. Eu chego na final de uma Série C. Aí nós vamos ter que fechar o Albertão 60 dias de novo, pra ter o jogo. Você acha que o Albertão vai manter esse legado da Copa do Brasil? Cara, os caras estão com 20 dias sem cortar o campo. E o Flamengo cortou durante 30 dias. Né? Eu tô falando, treinei ontem, antes de ontem lá, antes de ontem, treinei ontem, tô treinando hoje. É onde eu tô pra treinar, eu vou fazer o quê? Capim dessa altura. Justifica. Ah, não, porque ficou lixo lá dentro, o Alto deveria ter ajudado a tirar o lixo. Tem essa história aí rodando, né? Tirar o lixo, BBB e tal. Né? O que isso tem a ver com o campo? O campo é o lugar do quê? Do espetáculo, cara. Quem é que não gosta de jogar no campo bom? Até você jogar no pelado, você não quer jogar no campo bom, não? Com certeza. Então, qual é difícil, velho? Cansativo. Cansativo, repetitivo. A mente dos caras são muito pequena. Parece que eu tô lá no século 25, os caras estão no século 20, eu acho, falando de futebol, né? Os caras não acompanham, um negócio preso, um negócio chato, um negócio repetitivo, um negócio enjoado. Na minha visão, falta os dirigentes daqui, né, a gestão, na verdade, governo, prefeitura, gostar de futebol assim como o Varton gosta, né? Porque o que parece aqui, eles não gostam, né? Sempre o esporte aqui, o futebol, tá em último mesmo. O que sobrar, vai pro futebol. Não falta emenda, falta de estrutura, falta tudo. Velho. Por quê? O Albertão tava fechado, mas quando é pra receber o Flamengo, lógico, porque tinha que ter o jogo. Porque se não fosse no Albertão, tinha que ser no estado vizinho, ou vender o jogo pra Manaus, Mané Garrincha, enfim. Teve que fazer isso, né? Esse esforço aí que poderia ter sido feito bem antes. Ah, mas antes abriu pro Fluminense e Santos. Mas por quê? Porque foi o presidente do Fluminense que fez, né? Foi lá e conseguiu também isso aí. Se não fosse isso, como ele tá falando, né? Acabou o jogo, baixou a bola, tá aí, 19 dias aí sem cortar a grama, né? Presidente, vocês tiveram essa proposta, né? Vindo do Flamengo ou vindo da CBF? Porque eu entrevistei o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo. Ele disse que isso seria muito mais o objetivo da CBF de levar o jogo para o Mané Garrincha em Brasília do que do Flamengo. Conte a sua versão aí da Houve história. um contato do Flamengo para fazer o jogo em Brasília. Houve. Vamos levar o jogo lá, a gente tira a despesa e racha a receita, a bilheteria. Teve um contato para levar o jogo para Londrina. Mas do Flamengo também ou não? Não, o Flamengo foi Brasília. Chá do café? Sim. Teve um contato para levar o jogo para Manaus. Teve para São Luís. Teve todo tipo de jogo. Me ofereceram 4 milhões de reais livre. Fora a bilheteria. Livre. Você vai jogar, seu negócio é jogar lá e os 4 milhões de reais antes do jogo. Eu segurei a onda no peito mesmo. Segurei. E o Flamengo querendo tirar. Por que o jogo aconteceu aqui? Porque eles vieram e trataram o campo. Você acha que o Flamengo jogava naquele campo que estavam assim? Tanto é que trouxeram o cara pra ver como é que tava a situação. Exatamente, Ele né? viu como é que Então, tá- mas eles só vieram porque eu bati o pé e disse, meu amigo, velho, eu jogo é aqui, vou jogar é aqui. Então eles sentiram que ia ter dificuldade. Poderia que não ter fácil. lesão, né, nos jogadores, né? O pessoal da Copa do Nordeste lá ligou um pra mim, olha, tem uns caras aqui. Eu digo, não sai não, velho. Não sai não. Então teve tudo isso aí. Eu segurei mesmo. Segurei. E eu acho que no fim foi bom pra todo mundo, né? Sim. Até o próprio Flamengo, né? O fortalecimento da marca aqui no Nordeste, né? Foi muito forte, cara. Um troço louco aquilo ali. E logo depois daquilo, teve a triste notícia dos Off-Rio aí, né? Que eles confusão. não- parece Aí Deus tá tentando resolver lá, né? Presidente, o Alex colocou aqui que o time do Altos é muito a sua cara, né? E eu tenho o costume de dizer que eu não vejo o Altos
e eu espero que isso não aconteça daqui pra frente. Eu não vejo o Altos jogando futebol reativo, futebol retranqueiro. Não vejo o Abel Braga, por exemplo, treinando o Altos, pelo amor de Deus. Eu vejo... por isso que eu sempre... Né, eu vejo muito aquela equipe do Paulinho Kobayashi. Eu vejo muito a equipe do Fernando Tonê, que subiu pra Série C no Altos. E não consigo ver as outras equipes dos outros técnicos que passaram. Como é que funcionou essa montagem desse elenco do Altos, que não é de hoje? Esse elenco que nós temos hoje, né, de Manuel, do próprio Eliel, do Esquerdinho, Marconi. Como é que funcionou essa montagem do elenco do Altos? Olha, o time de hoje, assim, como eu disse, as contratações passam por mim, né? Eu sempre busco contratar jogadores pensando em um Altos jogar pra frente. Então, futebol ofensivo, né? Eu só busco assim, ó, se você ver, eu tenho o quê? Eu tenho hoje 4 laterais que avançam muito. Tem o Ferrari, tem o Polegar, tem o Jason e tem o Danilo, que jogou no América de Natal. Eu tenho Manuel e Betinho, que são os dois podem jogar por dentro e o Manuel pode jogar por fora. Aí extremos, eu tenho Elielto, Danilo Bala. Eu tenho o Elielto e o Bala pela direita. Tem mais o Lucas Campos, jogou ano passado pela direita. Tem mais o Dico, que pode fazer uma esquerda. Olha os atacantes agudos que tem aí, Mosquito. Né? O Mosquito, né? Aí você vem e você tem os volantes que tem o Diego Viana, que na verdade ele é mais um segundo volante, ele sai pro jogo, né? Marconi. Mas você tem o Marconi que sai pro jogo. O único volante marcador que eu tenho no meu time é o Tiberi. Que também sabe jogar. Que também sabe Fica jogar. da proteção ao setor defensivo, É, né? que também sabe jogar. Aí você vê que eu trouxe um meia, o Dieguinho, que eu pensava que ele era um meio cadenciador, na verdade ele é mais um atacante, ele vai mais cair pelos lados, né? E eu me vi na obrigação de trazer um meio, um meia que fizesse esse time jogar como o Júnior Arcanjo fez em 2020. Foi o Marcos Aurélio? Sim, que foi o Marcos Aurélio, com a característica de um cara que ele não vai correr, ele vai fazer os caras jogarem, né? Só que, como você disse, eu também não gosto de ver meu time reativo, não, né? Às vezes é necessário, Claro. mas eu não gosto, não. Então, cara... O Valderrama também, né? O Valderrama chegou, que joga também. Olha as peças aí, eu não tenho nenhum brucutu aí. O cara que dá sua porrada, né? Até os zagueiros que estão jogando titular, todos os dois jogam. Que é o Ramon e o Luquinha. Todos os dois jogam, né? Até o Marcelo joga com os pés. Aí como é que eu vou pegar um time desse e vou botar eles tudo atrás dos caras? Vai dar merda, velho. Vai dar merda. Então, assim, eu sei que o futebol você tem que em momentos fazer uma linha disso. Mas eu acredito que, como o Toné diz, é melhor você perder a bola aqui na sua área ou lá na área dos caras. Onde está o risco de você levar um gol? É melhor perder lá na área dos caras. Então, olha aí, o raciocínio dos caras. Então é o seguinte, você fez uma leitura perfeita dos treinadores que eu me identifiquei mais aqui no Altos, que foi o Paulinho Kobayashi e o Toné. Mas pra mim, o Toné foi o melhor, porque o Toné, quando ele chegou pra treinar o Altos em 2019, em dezembro de 2019, ele já chegou com o esquema dele montado pro time. Já estudando Já o tinha time, uma os ideia de atletas jogo, que né? não tem. Isso, eu fui pra uma reunião lá no Filipão, que é outro estádio que tá fechado, que o prefeito de Altos fechou, tá no cadeado. Mas lá. isso é questão política. Questão política, mas tá fechado. Jogar a chave fora. Jogou a fase fora, ninguém sabe mais não. Então é o seguinte, lá ele fazia uma reunião todo dia antes do treino. Fernando Tonê. Esquema assim, sua função é essa. Quando os caras iam pro treino, já sabia o que tava fazendo. E ele disse, eu não mudo minha forma de jogar. Né? E assim, eu não vou aqui para ensinar ninguém a dar passe, não. Eu vou ser uma ferramenta. No Campeonato Piauiense, ele fez isso, mas eu percebia que tinha alguns jogadores tecnicamente que não ajudavam, né? E tanto é, quando terminou o Campeonato Piauiense para começar o Campeonato Brasileiro, eu trouxe o quê? Eu trouxe o do Santos, eu trouxe o Manuel, que não estava aqui, o Betinho já tinha chegado, eu trouxe umas 4 peças. E essas 4 peças chegaram e vestiram a camisa. E o time... Assumiram logo a titularidade, né? E o time jogou. Eu assisti os jogos ali no Filipão, por trás do gol, não tem aquele pé de manga ali. Ficava bem ali. E ali, você escutava e via o desespero da zaga adversária. Que era uma agonia, cara. Olha, vinha os dois zagueiros encostavam aqui no meio de campo, os 2 volantes saíam pra jogar aqui,
né? O Júnior Arcanjo estava aqui na meia-lua da grande área. Passava os dois laterais de uma vez, que era o Thiaguinho e Jean ou o Thiaguinho e Ferrari, né? Aí por dentro você tinha Cleiton Manuel e Betinho. E os caras, e o zagueiro lá dizia assim, porra, tu tá dobrando em cima de ti, é tu, não dobra, vai tu, vai tirar as caras, não sei o quê. E gol. Era muito gostoso aquilo ali. É o time que sufocava o adversário. Sufocar o adversário. Você viu que no jogo do acesso da Série C, nós pegamos aquele Marcílio Dias. Pô, fiquei com pena dos caras. Lá de Santa Catarina. Os caras levaram 5 gols e fácil demais. Eu disse lá pra eles. Nós empatamos o jogo lá de 1-1, aos 47 gols do Manuel lá. O radialista foi perguntar o que eu achava do jogo. Eu disse, vocês não aguentam lá não. Eu disse, vocês não aguentam lá não. E assim foi. Então assim, e hoje você tem um elenco aí muito qualificado também, se você deixar o Toné trabalhar. De passagem, eu fiz um contrato, assinei o contrato do Toné com de um ano. Esse contrato atual do Toné é de um ano. Independente do que aconteça, é um ano, né? Então, no caso, você tá cravando aqui que ele não sai. Sai não. Ele não sai não. Na verdade, o Toné era pra estar aqui desde o início. Ele tinha contrato com o Marcelo Dias. Eu não pude trazer ele na época, né? Então Todos pensavam que ele viria na época que ele foi pro 4 de julho agora, né? Que ele já viria direto. Mas só que aí eu já tinha fechado. Com o Aguinaldo. Tem um negócio de uma palavra que a gente... Fernando com o Francisco Diá, né? Com o Diá, porque o Diá foi necessário naquele momento para estancar uma crise defensiva que nós tínhamos muito grande, de insegurança dos jogadores, né? Você via que a gente estava levando gols muito bobos seguidos, 3. Levamos 3 do Parnaíba, levamos 3 do Botafogo da Paraíba, ou do São Paulo, levamos 4 do Figueirense, levamos 3 do Volta Redonda. Olha aí, Sim. Quantos jogos aí? Não, aquele jogo contra o Parnaíba... Não existe. Aí quando eu digo que é final fake, não é não? Aquele jogo contra o Parnaíba foi assim, tão surreal, aquele apagão, né? Que é no linguajar de futebol, que até teve aí... Lógico, não tem nada a ver, mas gente falando que o Atos tava com um negócio de aposta. Porque, pelo amor de Deus, os gols que tava levando... Deve apostar um negócio pra ficar fora de uma final, existe? Sim. Mas você já ouviu falar isso aí, né? Sim, mas... Não, lógico que não tem lógica. Que aquele gol do zagueiro, ele foi tão bizarro que não existe outra coisa nos falar se não ser isso. Então até que eu mandei o cara embora, mano. Ele não jogou mais depois daquele dia. Mandei embora, né? Então, o time do Altos, como você fez agora, assim, eu gosto do que o time jogue pra frente mesmo. Agora, tem um momento que você vai ter umas precauções, né? Isso dependendo do adversário, Dependendo do adversário, né? Não tinha como pegar o Flamengo e ir pra cima do Flamengo. Não tinha. Mas fizeram isso contra o Santos, né? Você lembra, né? Fizeram isso contra o Santos, né? Era o Leandro Campos na época era. Então. Presidente, como é que lidar com essa situação de assédio em cima dos jogadores, né? Porque nós tivemos nesse período em que o Altos figura, né, nesse protagonismo do futebol piauiense, o próprio Manuel, né, que talvez seja o maior ídolo da história do Altos. É o maior ídolo, né? O jogador da história do Altos. Chega propostas, né? O próprio Gênesis, né, que eu citei aqui no início da nossa conversa, o Thiaguinho, tantos outros jogadores, o próprio o Betinho. São jogadores que acredito eu que estejam frequentemente recebendo propostas dos outros, das outras equipes. Como é que lidar com esse assédio em cima dos jogadores? Assim, eu vou falar especialmente da temporada passada para essa, né? Nós perdemos algumas peças aí que eu não tinha como segurar, né, naquele momento, né? Por exemplo, assim, o Thiaguinho, o Fluminense botou um salário muito alto para ele, né? O próprio Jean, um salário muito alto para ele. Deixa eu ver quem mais que eu não pude segurar. Teve vários casos aí, né? Assim, que assim, o Marconi mesmo, o Marconi ganhava 20 mil no Floresta, mas um apartamento. Desde o tempo que ele jogou aqui em 2017, ou foi 2018 que ele saiu pro Floresta, 20 mil reais no apartamento. Como é que eu ia pagar isso numa cara desse? Um jogador, né? Então, essas investidas, principalmente no final de temporada, que assim, os times grandes, você faz um contrato de 3, 4 anos, não é isso? Eu faço um contrato de 1 ano. Quando termina, se o jogador quiser negociar, eu procuro resolver aqui. Mas se existir uma proposta daquelas que não dá pra dizer, não, o cara vai. O cara vai. Questão de valores, presidente, você estava falando aí a questão do patrocínio, né? Hoje, o Altos não tem um patrocinador master, porque a proposta realmente não chegou, porque os valores não chegaram ao que o senhor espera para estampar na camisa do Altos. Não chegou foi nenhum. Não chegou a proposta? Assim, nós fizemos um trabalho muito forte de... Marketing?
de marketing nas principais empresas aqui de Teresina, do estado e fora também. Foi e né? levou o projeto. Projeto, conversa. Hoje você não leva mais o projeto. Você faz a reunião, Sim, você sim. tem aqui, você manda pro cara, o cara manda pra não sei pra onde. Aí você vê, você tem hoje em Teresina grandes atacadistas e essas empresas de telecomunicações, eles que patrocinam os times aí afora todos. Né? Sim. Você tem uma empresa de telecomunicação, fica na Feira Serafim ali, que ela patrocina o Nordeste quase todo. Tive reunião com os caras, fechei, mostrei. Até hoje nunca me deram resposta. Né? E aqui na Ladeira do Uruguai tem uma rede atacadista aqui que patrocina o CSA, né? Fui lá, mandei, nunca deu resposta. E assim são as empresas de telecomunicação aqui do Piauí também. São os hotéis, são essas redes de farmácias, são os planos de saúde. Presidente, e agora aproveitando a oportunidade, claro que o senhor, como deputado, não daria para apresentar algum tipo de projeto de lei que pudesse cobrar desse tipo de incentivo? Porque essas empresas vêm para cá, são empresas nacionais, Sim. mas que não fazem investimento, por exemplo, no futebol, né? A gente não vê investimento na base, onde a gente poderia, por exemplo, linkar o futebol, o esporte com a parte de violência, onde nós tiraríamos as crianças da zona de risco aí, né? Não tem condições de apresentar um projeto... Sim. Tem um projeto, existe uma lei aqui, ela é de 2003, né? Que na verdade ela não serve pra porra nenhuma, né? Não serve, não funciona na prática. Deixa pra lá, vamos olhar pra frente. Então eu trabalhei um esboço de um projeto aí que chama-se Incentiva Piauí, né? Para que toda empresa, as empresas que estão e as que vierem chegar ao Piauí, ela seja obrigada a destinar 1% do seu lucro líquido para o esporte. Não é para o futebol, para o esporte, né? De maneira geral, com escolinhas, com base, com taekwondo, com jiu-jitsu, com capoeira, com tênis, beach tênis, caralho, né? Está existindo um certo impedimento que diz que segundo a gente não pode obrigar elas a amarrar, né? Mas ainda existe uma discussão jurídica ainda, né? Que nós estamos tentando derrubar isso aí. Eu acredito que esse ano seja aprovado um projeto, ou esse, ou algo parecido para valer em 2023. Incentivo fiscal, por exemplo, não teria condições de adequar esse projeto? Assim, existe algo parecido com a cultura, né? Que é o então deputado estadual Fábio Novo trabalhou isso muito bem, né? Mas assim, ela é um pouco, ela é muito diferente do que dá para se aplicar no esporte, né? Seria interessante que assim que esse projeto, a gestão desse recurso não ficasse atrelada a um órgão de prefeitura ou de estado, porque a burocracia é muito grande para ela sair. Eu estou falando isso que eu sou deputado, mas sou presidente de um time. Claro. Então a gente faz a lei e recebe o recurso na ponta. Então, 7, 8 meses, para sair um negócio desse do papel. Vive futebol todo dia, você tem que usar gelo todo dia, remédio todo dia, almoçar, jantar. Como é que você vai esperar isso? Por exemplo, para o futebol piauiense, campeonato piauiense não funciona, né? Não se aplica. Não se aplica. Então, assim, esperar tudo 8 muito burocrático. meses. nós estamos procurando, eu estou procurando uma forma, né? De que isso seja uma coisa mais prática e objetiva. Porque só fazer por fazer não vai resolver o problema. Acaba o campeonato piauiense e o cara não recebe R$1. Verdade. Né? Então nós estamos tentando uma forma que essa gestão desse recurso não fique atrelado a um governo do estado ou nada contra governo ou prefeitura, não. É porque a burocracia ela já faz com que isso não funcione. Presidente, foi até muito bom, né? Essa entrevista sua, ainda mais essa data que foi poucos dias após o próprio Francisco Diá, né, que era o treinador anterior da equipe do Altos, dar uma entrevista até pro GE.com, e também ouvir a outra parte, né? Sim. Do que o senhor foi falado lá naquela entrevista, né? Que houve uma conversa com o Francisco Diá, e lógico que o senhor tem que se defender e falar a sua parte sobre o que houve daquela conversa que o senhor foi ditado ali. Essa conversa com o Francisco Diá, né? Que ele falou o porquê da saída dele. Ela existiu realmente, a cobrança dele da questão de vários atletas, do inchaço do elenco, da questão de você dispensar os atletas,
insuficiência técnica de alguns, não houve esse match entre vocês para acertar o conforme ia seguir aí o Altos nessa Série C? Olha, nós conversamos com o Diá. Assim, não foi uma conversa muito... Conversamos uma vez no hotel, umas 2 vezes em viagem, mas assim, tem muita coisa que eu não concordei, né? O Diá é um treinador experiente, eu respeito ele, mas assim, uma coisa é você chegar no final de ano e você montar um time para jogar a temporada seguinte. Outra coisa é você chegar no meio da temporada e querer trocar todo mundo. Eu não concordo com isso, cara. Trocar é muito fácil, né? O treinador, além de treinador, ele é gestor. Gestor de grupo. Ele é psicólogo, ele é médico, ele é professor, é ou não é? Com certeza. Então, Se perder o grupo já era. Exatamente. Então, assim, como é que esse time não tem o nível técnico dele é baixo? Se eu fiz 2 jogos que você assistiu contra o Sport aqui, merecia ter ganho os 2? Patou um e ganhou outro. Como é que eu joguei contra o Fortaleza, time de primeira divisão, time de Libertadores e o Mereceu resultado ter moral vencido. era vitória? Como é que eu joguei contra o Sampaio Correia, time de Série B lá, mereceu um empate no mínimo? Contra o ABC. Como é lá. que eu joguei com o ABC lá, deitei lá, classifiquei lá dentro? Como é que eu fiz 2 grandes jogos? Ele tá se contradizendo, cara. Como é que ele faz 2 grandes jogos contra um Flamengo, um time que o Flamengo é... Aí quando perde por um time inferior ao Altos, ele vem dizer que o time é ruim. Não tem algo errado aí, não. Tem. Então é o seguinte, ele pediu um desligamento de muitos jogadores. Ah, não foi pontuais, são de vários jogadores. Não, eu tô falando de 8 a 10. Ele falou que o elenco tinha... Aliás, perdão, o grupo tinha mais de 40 jogadores. Não tem não. Ele sabe que não tem. Eu contei junto com ele. O time hoje tem 34 jogadores. E até pra temporada do Altos não é ruim. Não, né? 34 jogadores. 34 jogadores, né? O problema é que o Diego gosta de trabalhar com jogadores que ele conhece, né? E isso você faz numa temporada que você vai fazer. Você traz quem você conhece. Você está no meio. Ele pediu para trazer o Valderrama, eu trouxe. Bom jogador que eu gosto, eu tentei trazer. Ele pediu para trazer o Polegar, eu trouxe. Bom jogador. O Ramon já tinha jogado comigo, bom jogador. O goleiro Rafael, goleiro do caralho, né? Jogou o último jogo, né? Marcelo ficou no banco. Bom jogador, né? Mas aí, você dizer que Marco Aurélio é jogador, que Mimica é jogador, né? Que fulano é burro, que fulano não serve, que fulano é gordo. Não, pô. E você falar isso em uma arquibancada, com o time jogando na sua frente, né? Então, que pegou muito mal. Pegou muito mal a forma. Se você tem que falar alguma coisa, né? Reúna o grupo. Olha, você... Não, jogador não gosta de ser exposto. Não, é ninguém, cara. É ninguém. Então é o seguinte, ó, o time não jogou bem, eu pensei... E outra coisa. Tá certo que eu joguei na quarta lá. Jogava aqui no sábado, não é isso? Sim. Mas só que sábado eu ia ter uma semana pra jogar contra o Mirassol, né? E esse jogo contra o Atlético, ele era pra gente o quê? Fundamental. Era reviravolta. Fundamental. Reviravolta do Altos na temporada. Sim. Ele assumiu um risco muito grande por livre e só Espontânea vontade. vontade. Só ele. Você tá me dizendo que ele mudou todo o elenco no jogo contra o Atlético do Ceará? Só ele, sem me comunicar e nem comunicar a ninguém. Ele não perguntou, ele disse pra mim depois do jogo, não foi nem antes do jogo, que os jogadores estavam cansados. Eu perguntei, Marconi, tu tá cansado? Não. Fulano, tu tá cansado? Não. Fulano tá cansado? Então o dia disse que vocês estão todos cansados. Não, simplesmente trocou, disse que a gente tava cansado. Então quando você toma uma atitude dessa, você assume o risco. Se der certo, parabéns. Se der errado, a culpa é dos jogadores. Como é que pode isso? Rapaz, eu errei, eu pensei isso, mas não deu certo. Como é que você faz uma mudança dessa, dá errado e a culpa ainda é dos caras, pô? Então foi bem aí o X do negócio, né? X do negócio. E eu dizer que jogador não tem qualidade, jogador não. Cara, eu não gosto disso, não. Eu não gosto de, assim, eu sou administrador de empresa, administrei muita gente, administrei empresas com mais de 5 mil funcionários. Eu nunca tratei mal aquela pessoa que vinha limpar a sala que serviu o cafezinho. Quanto mais uma atleta de alto nível.
Presidente, a gente falou do Diá, mas vamos fazer um passeio, né? Bora. Começamos a temporada com o Evandro Guimarães. O que aconteceu para a saída dele? Além de resultado, claro. Não, a Evandro Guimarães é um bom treinador, não foi resultado não, cara. Ele pediu pra sair, né? Pediu pra sair, ele entendeu que tinha que dar um tempo, tanto é que ele não se empregou até hoje, né? Dá um tempo na carreira Ele dele. mesmo pediu, né? Ele mesmo pediu, tentei reverter, mas ele não queria ficar mais, né? Acho que ele não tava com a cabeça muito boa. Ele tem filhos que moram no exterior e mexem com muita coisa. Ele pediu pra não ficar. E aí foi para Carlos Rabelo. Carlos Rabelo fez um bom trabalho, né? Mas assim, perdeu onde não era para perder. E da forma que foi, né? Da forma que foi, né? Perdeu aquele jogo contra o Parnaíba e assim, eu esperava uma reação contra o Botafogo de São Paulo. E quando o Botafogo de São Paulo foi pior do que contra o Parnaíba, não houve nem disputa no primeiro tempo do jogo, né? Então eu percebi que o time que ele perdeu o controle da passe tática dele, do time. Naquele ali. jogo do Piauiense eu assumi o risco mesmo, sabendo que tinha um outro jogo no campeonato, que poderia, por exemplo, levar o Altos para a final. Mas ali, da forma que o time jogou em Parnaíba contra o Botafogo de São Paulo, ele não ia ganhar do Parnaíba era nunca. O time todo furado, todo vazado. Nós organizamos e ganhamos o jogo, né? O Cris salvou, né? O Cris salvou. Salvou bem. Se a gente faz um gol no primeiro tempo, tinha revertido. Faz o gol no primeiro tempo, tinha revertido. Então depois eu conversei com eles, não, presidente, tranquilo, minha cabeça esquentou, eu prefiro ir embora mesmo e tal. E aí, talvez de todas, né, fora essa do Francisco Diá, a gente teve a passagem do Agnaldo Liz, que foi, né, relâmpago. Né? Você tem um problema na sua empresa, seja ela qual for. Você contrata um técnico para resolver aquele problema, certo? Então, quando você contrata, você imagina que aquele problema vai ser solucionado. Pelo menos ele vai ser estancado, né? Como foi o que aconteceu inicialmente com o Diá, né? Isso, vai ser estancado. E a pessoa chega e vai piorar. Aí você vai dar tempo, você vai tentar. Aí vocês acham que eu iria com um time... com essa palavra aqui. Esfarelado. Não, mas o time estava desmotivado, sem confiança, né? Para enfrentar o Flamengo. Só se eu fosse maluco, né? Então a contratação do Diá também foi pontual por causa daqueles 2 jogos contra o Flamengo. Não, a contratação do Diá foi por causa do jogo contra o Parnaíba, contra o Botafogo de São Paulo, contra o Figueirense e contra o Coisa. São Porque você estava vendo 12 gols por 4 jogos. Tinha que ser feita alguma coisa de alguém que conhecesse como fazer, né? E fez, né? Agora, o Diá fez bons jogos. Ele não fez, o único jogo abaixo que ele fez foi contra o Atlético Cearense, mas porque ele mesmo que se permitiu a fazer isso. Eu não teria feito. Eu teria jogado com o mesmo time que a vitória era fundamental para o time. Ganharia o jogo e descansava o time que eu ia jogar domingo. Mas estava tranquilo. A opção dele de utilizar, agora mudando para o Diá, a opção dele de utilizar na Série C um time alternativo para jogar o jogo da volta contra o time do Flamengo lá em Volta Redonda, isso também pesou na decisão de trocar o técnico? Não, mas ele não jogou time alternativo lá em Volta Redonda, não. Não, na Série C. Porque a informação que ele divulgou é que iria utilizar num jogo que antecedesse o jogo da volta contra o Flamengo, iria utilizar um time alternativo na Série C. Não, ele jogou contra o Botafogo da Paraíba, mas ele poupou 2 jogadores só. Foi o Marconi e intercalou o Manuel e o Betinho. Só isso mesmo. Falar em Manuel e Betinho, presidente, só pra... Também como torcedor, né, que eu quero o melhor do time daqui e do Altos. Como muita gente pede, né, a questão do reserva do Betinho. Assim, o senhor que passa sempre por você a montagem do elenco, vê que não é necessário realmente nesse momento, esse camisa 9 ali pra fazer sombra ao Betinho? Cara, eu acredito que sim. Mas assim... Manuel pode fazer isso, né? Já que é um substituto momentâneo, né? Pra fazer isso, né? Na montagem do elenco no início do ano, eu tentei trazer, né? Pronto, recentemente eu tentei trazer o Isaac. Eu já ia falar. Eu tentei trazer o Isaac. Só que o próprio Diá disse não. Olha, tenta de novo. Que era ex-jogador.
querer jogador. Eu não acho. O cara fez um bom campeonato Com piauiense. certeza. O cara é um trombador, forte. Ele tem mais agilidade que o Betinho. Né? A agilidade do Betinho não tá descartado isso, não. Seria um ótimo. Ainda tem muitos jogos aí pela frente. É, tem. Seria um bom camisa 9, um dos principais camisa 9 do Campeonato Piauiense. E pela forma Tem que o muitos time, que o gols. time joga, pra ele ali, o negócio, a função Exatamente. dele é ser empurrar. A bola vai pra chegar. dentro. Chega pra ele. Qual é a expectativa para esse trabalho do Tonê? Repetir 2017, aliás, a subida do Altos para a Série C? Qual a expectativa para esse trabalho? Cara, a expectativa agora é o seguinte, o Tonel é um cara que tem uma gestão de pessoas bem diferente dos demais técnicos que já passou por aqui, né? De trabalhar, assim, ele não é um cara de fazer palavrão, não é um cara de ter uma forma de jogar interessante. A expectativa é dar tranquilidade para os jogadores e para ele. Como eu falei para ele, você tem tranquilidade de trabalhar, trabalhe, tá? E faça, e assim... E você quer que eu seja sincero? Por favor. Por favor. O time não cai. Pronto, era esse ponto que ia e chegar, passa- né? e pa- O ápice dessa entrevista seria a preocupação do piauiense hoje que acompanha, né, o futebol, acompanha o Altos na série C. O Altos hoje ocupa a zona de rebaixamento. O Altos hoje está numa situação preocupante na competição. Altos cai para a Série D? Se eu ganhar 2 jogos, eu já bico pra classificar. Qual a dificuldade que tem nisso? É impossível? Não. Claro que não. Então, nós estamos falando coisa de outro mundo. Só acredita no elenco, No né? ano passado eu tava com 3 meses de salário atrasado, eu não caí, cara. E hoje tá 3 tudo em dia. meses de salário atrasado, tá antecipado. Tá antecipado, né? Então é o seguinte, futebol é um momento. O Flamengo tá no bom momento? Flamengo do Rio? Sim. Não. A folha do Flamengo é o quê? Você tem ideia? Milhões aí. O Arrascaeta paga uns 3 anos do Altos. O cara tá na. O Flamengo tá na zona de rebaixamento. Se ele empatar esse final de semana, ele tá na zona de rebaixamento. Né? Então é o seguinte, o futebol, como eu lhe disse, ele é uma ciência que não é exata. Seria muito bom que você contratasse todo mundo desse certo, todo atacante fizesse gol, se o goleiro não falhasse, o lateral avançasse, cruzasse, era bom. Mas existe esse cilhão, mas aí é onde a importância. Tem que existir uma gestão por trás disso, tem que ser uma pessoa. O jogador não gosta de trabalhar na porrada, não. Gosta, Maradona? Não, o jogador gosta de afago. Lógico, tem momento que você vai chamar. Sim. Momento vai Que nem um chamar. pai mesmo, né? Tem momento que você vai chamar. Opa, peraí. Mas se você ficar todo dia com um cara burro, jogador, não presta, não vai pra lugar nenhum. Como é que o cara vai jogar bola desse jeito, velho? Como é que você vai trabalhar, vai dar suas entrevistas? Como é que você... Não funciona É assim. desmotivo, né? É, Desmotivo geral. Você pode estar ganhando o dinheiro do ano já antecipado. Eu digo, eu vou lá chutar a bola pra esse cara nada, vai se lascar pra ir. Que tem que fazer por você também. Uhum. Por você. E a gente faz esse trabalho muito forte com eles, de cuidar deles. Então é o seguinte, o que eu percebo, esses 3 treinos que aconteceram aí, o time treinou parecendo que estava no horário de um recreio de um colégio de adolescentes. Você tá falando ainda na gestão do Diabo. Não agora. Agora. Ah, sim, agora já com Jogadores mais essa leves. transição, né? Jogadores mais leves. Descontração, Nessa transição. O sorriso. Virou um peso. Eu chamei 3, 4, 5 jogadores. Cara, foi o que aconteceu aí. Pô, o presidente aqui, ninguém ia jogar não com esse cara não. Né? Então você tem que estar olhando isso. Eu vou esperar levar um bocado de porrada para poder dar satisfação. Não, cara, é assim, o futebol, ele não espera que você, que chegue o momento para você tomar a decisão, não. O futebol, ele é contínuo. Se o Flamengo não ganha do jogo quarta-feira, foi terça-feira, O PS estava fora. Pela Universidade Católica, ele né? caía. Caía. E se não ganhar domingo, sábado contra o também. Goiás, cai também. Tá entendendo? Cai também. Então é o seguinte, no meu entender, o Flamengo já perdeu o time. Você acha que já deveria ter ido atrás do Jorge Jesus? Não sei de quem é, não. Do Cuca, sei lá. Eu sou ex-flamenguista, já te disse, né? Então é o seguinte, perdeu o time. Você acredita que o Flamengo possa ser campeão brasileiro? Não sei se ainda tá no começo, né? Não, cara. Você Olha, tem, eu sou flamenguista. Você tem que analisar Eu olhando a quantidade hoje, de o momento jogos, hoje é ruim. a quantidade dos jogos, e você tem que analisar os adversários. Não é só a tabela. Para ser campeão, só é campeão 1. Na Série C para classificar, classifica 8. Eu falei campeão. Sim. Você acha que ele é campeão? Não, hoje não. Então. Tem que mudar. Tem que mudar. Então. Ó, um cenário perfeito, presidente.
né? Falo isso como torcedor do futebol piauiense, né? E gosto muito da equipe do Altos, do trabalho que está sendo feito. Não cai. Vai para a Série C aí, caso não suba esse ano que vem novamente. 10 anos de Altos. Inauguração do CT, ainda só para a Série B. Já tá no próximo ano. É o próximo ano. Vai. Inauguro. Ó, Fechado, mas se deixar pra esse Tá ano, fechado. 10 anos de Altos. Inaugura o CT só pra Série B. Primeiro acesso aí da história. Não tiver lugar pra jogar Tá e pra bem. treinar é difícil. Por isso, tem que ter o CT primeiro, que o senhor já falou aqui, Tem né? que ter local pra jogar, né? Pra treinar é difícil, né? Lugar. Assim, que dia foi? Segunda-feira ou foi terça-feira? Eu estressado porque eu não tinha lugar pra treinar. Aí eu falei com o Brau, é muito meu amigo, então de verdade. Brau, cara, se eu não conseguir treinar mais no Lindolfo e não liberaram o Albertão pra me treinar, pega a porra do meu jogo e muda pra São Luís. Vou jogar em São Luís agora e eu vou dizer pra imprensa por que eu tô jogando em São Luís. Em 10 minutos os caras abriram o portão pra mim entrar pra treinar. Existe isso, rapaz? Não existe. Não existe. Você tá tentando fazer o que é correto, você tá levando o nome do Estado, defendendo e tudo, e os caras pegam uma bola de ferro daquela da Idade Média e amarra no seu pé pra você não ir longe. Eu só posso achar que tem duas coisas aí. Ou é problema político ou inveja. Não existe outro motivo não, cara. Não existe não. Era pra estar ligando pro presidente do Fluminense, pro presidente do Alto. Meu amigo, treina aqui hoje, aqui vai ter cafezinho, aqui tem hoje. Vem. Não. O senhor tá sendo tratado como um time de fora, Tô dentro do exa- seu, não, dentro pelo, da sua cidade. pelo time de fora, não, porque o time Porque de time de fora fora são vem pra cá, melhor são bem tratados. tratados. Já aconteceu do Rudolfo Monteiro, de eu esperar o Confiança treinar e eu lá fora. Pra enfrentar o Confiança no outro dia. E eu era errado ainda, porque eu não pedi primeiro. Não acredita? Então, é isso, cara. Futebol daqui é isso. É isso. Então, vou fazer o quê? Eu não vou mudar o mundo, eu quero deixar meu legado. Só isso. Mas na hora de falar a verdade, eu falo. Aí fica um torcido, fica sem querer dizer as coisas pra mim. Eu não tô nem aí, não. Quando chegar dia 5 de junho, quem tem que pagar a folha do alto sou eu. Ninguém vai pagar, não. Nem secretário disso, nem secretário daquilo, nem presidente de time e tal, nem jornalista e tal. Não vai sobrar tudo da minha camisa e eu não pague não pra me ver. É isso. Acho que rendeu, né, presidente? Muito sincero, muito transparente. Não tenho o que esconder, nem mentir, nem passar a mão na cabeça de ninguém. Porque ninguém passa a mão na cabeça da minha, não. Na hora que o resultado não vem, o culpado sou eu. Você tá na linha de frente, não tem jeito, né? Então, É o dirigente de vanguarda, né? E de antigamente, que é o folclórico, né? Declarações Não, e realista. também irrealistas, Realista. mas com a cabeça da gestão atual que tem Claro, que ser exatamente. levar um time com Presidente, a seriedade. última pergunta. Você não acha que teve erro de gestão, não? Quando a gente analisa aí o Altos, mudou 4 vezes de técnico. eu acho que teve erro de... Porque o senhor falou, eu analiso os jogadores. E o Não, técnico? Não, também. Mas veja bem. Olha que o meu papel aqui é provocar, né? Não, mas tranquilo. O time foi montado por Evandro Guimarães, certo? Bom treinador, estava indo bem. Né? Saiu, né? Você quer contratar um Toné, você quer contratar um Kobayashi ou algo parecido naquele momento, ele não tem. E aí? Né? Então, tive-se uma oportunidade de contratar o Rabelo, que cumpriu o seu papel. Não fez feio. Né? A falha desse processo todinho foi o Aguinaldo Liz. A falha do processo todinho foi ele. Quer dizer, o cara que foi bicampeão baiano. Pô. Você trouxe no outro dia, né? É, campeão baiano. Não consegui fazer uma linha de 4. E eu não sou treinador, não. Eu não consegui posicionar um time pra fazer uma bola defensiva. Poxa, isso é coisa primária, cara. Né? Como é que o cara deve ser campeão baiano? 2 vezes? Sei lá. Então tá aí a curva fora do ponto. E ninguém, amigo, é obrigado a ficar com ninguém, não. O casal, um dia que a mulher não quiser o cara, o marido não quiser a mulher, vai obrigar a ficar, é. E no futebol que você paga. E conversa Que é funcionário. essa. Então, quando você faz uma troca, eu vou falar por mim.
Quando você contrata, demite um jogador, afasta um jogador, contrata ou troca um treinador, não é desejando mal não, cara, é tentando acertar. Isso faz parte, né, do processo, É, né? porque- é tentando acertar. Agora, ninguém é não é obrigado a engolir sapo de ninguém, não. Você já falou aqui pro Deise, né, no questionário dele, qual foi o motivo, né? Mas quem traz é o senhor. Então, no caso, o senhor não foi errado por trazer. E sim, naquele momento ali, o treinador não foi o que o senhor esperava, né? Pô, assim, você vai contratar um funcionário, o cara apresenta o currículo pra você. O senhor trouxe o Agnaldo Liz pelo currículo dele quando ele estava aqui. O cara do entendi. momento, né? Aí você não faz o resultado e aí vai fazer o quê, meu irmão? Paciência, você me enganou. E no Mas futebol... fala-se muito no futebol sobre a história de, tem que ter Dá tempo pra tempo trabalhar. pra trabalhar. E a conta, quem paga? Aí não existe, na prática não funciona não, meu amigo. Isso aí é história pra quem tá de fora acompanhando. Mas pra quem tá dentro, e aí? Ou corrige, ou estanca a ação dele. O Flamengo ele pode esperar 10 anos. Tem dinheiro. Todo jogo apanhando ou ganhando, a torcida tá lá, os patrocinadores estão se oferecendo. Agora vem meu jogo aí com 50 pagantes. Depois de 2 jogos que eu fiz contra o Flamengo, 50 pagantes contra o Atlético Alagoinhas. Então, o senhor quer dizer o seguinte, o futebol é o mesmo, o esporte é futebol, só que tem 2 vertentes, né? Um time grande pode ser falado que pode dar tempo para trabalhar, o PS está com 5 meses no trabalho, né? Isso. E aí não dá mais tempo para ele, vai acertar o time. Eles têm Mas caixa num pra time isso. como o Altos, não tem condição logo, porque tem que pensar rápido e agir rápido, porque o que o senhor estava vendo que não estava sendo feito, tem que ser Eu logo não sei se vocês, estancar não essa sei se liga. vocês perceberam, toda vez que eu troco um treinador, eu anuncio no mesmo dia o outro. Rapidamente mesmo. Isso. Eu não troco o treinador por trocar. Eu já tô pensando o possível dele e o que deve ser corrigido. Como foi essa relação com o Tonê, né? Porque se falasse muito sobre assédio no futebol, né? E ele tava na equipe do 4 de julho, fazendo trabalho. Como é que foi essa negociação Eu com o Tonê? vou lhe dar um exemplo. O Diá, em 2017, tava líder do campeonato piauiense aqui, no Altos. E tomaram ele. Não tomaram, não. Ele saiu. Foi ele que pediu pra sair. Foi. Pra ir pro Sampaio Correia, uma proposta maior. Aí na hora que eu quero tirar ele, eu não posso, não, né? Onde existe isso, né? No caso do Toné, isso é normal, cara, no futebol. Isso é normal. Agora é o seguinte, eu fiz a proposta, se ele dissesse, não, presidente, eu não posso ir, não, eu ia fazer o quê? Né? Mas isso é normal, é igual você aqui, ser jornalista aqui do Vestiário FC, vai se a concorrente lá faz uma FC Vestiário, dobra seu salário, tu vai ficar aqui? Fica. Mas o senhor falou com algum dirigente do 4 de julho, algo do tipo, ou foi diretamente no Tonê? Não, falei com o Toné mesmo. Foi diretamente com ele a negociação, né? Foi. Presidente, pra gente finalizar, houve proposta ou não do Altos no Ricardo Oliveira? Houve. Assim que terminou o Campeonato Mineiro, ele estava jogando no Atlético lá, fazendo bons jogos. Eu conversei com ele por telefone, fiz uma proposta e ele disse que ia passar por empresário dele para entrar em contato e não houve o retorno. Mas eu fiz uma proposta oficial, de salário, de premiação, inclusive de percentual de venda de camisas, percentual de sócio-torcedor, tudo isso a gente fez. Aquele famoso jogador bilheteria, né? E podia também, Aí tava jogando, tecnicamente, tava jogando em tava alto jogando nível, bem. cara. Eu assisti muitos jogos dele lá no Atlético lá, eu tava bem, né? Mas aí é difícil, o cara é acostumado a ganhar 300 mil reais, 400 mil reais. Mas o senhor soube antes da proposta qual era o salário dele no Atlético? Não, porque Não. o Atlético, como ele não tinha Série D, parece que não tinha calendário. Não tinha calendário, o cara vai parar. Então vem pra cá que tem Série C, tem o jogo Copa do Nordeste, Copa do Brasil, eu vendi o que eu tinha, né? Você chegou a receber proposta de outros jogadores? Porque a gente percebe... O Walter tá aí, né? Dando O Walter saiu agora do Amazônia, né? Saiu. A situação é a seguinte, porque quando a gente percebe que um time vai jogar, por exemplo, uma competição como Copa do Brasil contra o Flamengo, Os empresários. os empresários oferecem muitos jogadores. Mas tem muito, cara. Os caras muito material de vídeo, muita coisa. E assim, eu não. Às vezes eu nem abro, mas teve muito contato, mas sempre de jogador. No início do ano teve aquele cara que jogou no Flamengo, aquele volante. O William? William. Teve o William. Teve um contato com ele. Teve um contato com aquele cara que jogou no Flamengo também, um meia rápido, um magrão.
Tava no esporte 2 anos atrás aí. Thomas. Não. Thiago Neves. Paulinho. Paulinho. Fazer o gol de fora da área. Sim. Teve esse contato com ele, foi detalhes. Mas a maioria, você tem ideia, né? A maioria, assim, vou ser bem sério, o William e o Paulinho não deu certo porque o treinador achava que não ajudava. Naquele Então quer dizer que pro Altos poderia ter dado certo. Financeiramente- Não deu pra ele ter O treinador treinado. que tava no momento que ele que bota em campo, né? É. Então, se ele... Financeiramente dava pra gente pagar, mas não quiser. Teve também um jogador ex-Vasco, que tem um cheio de tatuagem aqui, um baixinho. Felipe Bastos. Não. Madison. Não. Esqueci o nome dele aí. Tá jogando, parece que na Série C, no Paulista lá, não lembro. Aí ele também... Bernardo. Os treinadores têm medo desses jogadores. Eu percebo que eles têm medo desses jogadores medalhão vir fazer um grupo, desmontar o que ele quer fazer. Eu acho que eu percebo isso. Querer ser maior que o treinador, né? Muitas das vezes ali dentro do grupo. Mas tem treinador que só aceita que a estrela é ele. Eu conheço treinador que passou por aqui que disse que a estrela foi ele. Se o jogador aparecer mais que ele bota no banco. Entendi. Acho que é isso, né, Alex? É. Acho que deu pra tirar muitas Tirar. informações aí do Flamengo, lado. Flamengo e Altos, né? Polêmica dos treinadores, entrevista do Diá. Deu a versão dele, né? Importante, Altos, né? Sobre com essa certeza. situação aí do Diá, que a gente teve toda essa polêmica. Altos Presente na pra Série gente C. finalizar, o Sócio Altos lançou o torcedor. sócio torcedor, né? Sócio Sim. finalizar. Como é que vai funcionar? Isso é um projeto antigo. Nós contratamos uma empresa, é a mesma empresa que faz o sócio torcedor do Ceará. Então, é um embrião, é um projeto que, assim, no próximo ano nós não vamos ter Copa do Brasil, né? Eu vi, né, o valor de R$15. Achei muito legal, porque é um preço muito acessível, Isso. né? Então, assim, 15, 30, 50. Então é o seguinte, ele não... A ideia é preencher uma lacuna que a Copa do Brasil vai deixar no próximo ano, pelo menos amenizar, né? A parte disso aí, para que a gente possa ter recurso. Muito bom. É essa. Muito bom. Presidente, muito obrigado por essa oportunidade da gente conversar, falar um pouquinho do Altos, né? Falar sobre esses bastidores, que às vezes, por conta do tempo, da correria, a gente acaba não tendo muito acesso. Assim, eu queria muito lhe agradecer por essa oportunidade e deixar as portas abertas no nosso vestiário para que o senhor possa voltar, né? Espero que dessa vez com a classificação do Altos aí Não, com na Série certeza. C. Prazer é nosso. Cara, é sempre bom conversar de futebol de maneira, assim, descontraída. Sim, assim, eu gosto de falar sobre futebol em um ambiente de futebol sem uma facada nas costas, né? Então sempre vai ter meu sorriso e minha descontração para isso. Mas com trairagem não tem não, velho. E pra descontrair, o porquê do jacaré? Cara, ali na região de Altos tem muita lagoa. Não sei se vocês sabem. Tem um açude do Romildo lá, tem muito jacaré. Tem lá na Curva da Raposa, tem muito jacaré pequeno naquela região. Então foi uma ideia. Eu tava em dúvida na época, mas assim, o jacaré venceu. Jacaré venceu. É, Espero que seja assim, pra temporada toda. Né? Isso aí foi o saudoso Tonho Fiscal, que o cara que nos ajudou a fundar o time, foi uma ideia dele. E o CT vai ser em homenagem a ele. Muito legal, muito bom. Tonho Fiscal. Alex, mais uma vez, obrigado também por essa oportunidade, né, da gente bater esse papo, gastar esse tempo aqui falando de futebol. Muito obrigado, Denis. Prazer foi meu de mais uma aí grande entrevista, né? Com esse grande gestor do esporte piauiense. Né, um futebol brasileiro no total, né? Que fez uma longevidade aí de 2013 pra cá à frente de um clube, né? Eu não sei se tem um presidente há mais tempo à frente de um clube no futebol brasileiro. Tem que ser pesquisado. Porque aí muda, né? Um pouco a gestão, né? Sim, sempre muda, né? O Altos é o SAF, né? quatro Porque, de anos. fato, o Altos... É a primeira SAF que deu certo no futebol no piauiense. Daqui a 10 anos eu vou parar. Espero que consiga deixar o Altos na Série A, né? Antes de parar, né? Muito obrigado, Denis, e obrigado a todos que acompanharam mais um grande Vestiário FC. Obrigado a todos. Valeu, presidente. Obrigado, Alex. Mais uma vez, William, me ajuda aqui, ó. Curte, se inscreva no canal, curte o vídeo, ative o sininho, compartilhe e comente, viu? A gente vai aguardar aqui sua mensagem. Um abraço. Vamos fechar as portas do nosso vestiário até o nosso próximo encontro.